Boletim Oficial número 3.311, São Paulo, 13 de outubro de 2020. Mensagem, reunião de oração. Batismo com o Espírito Santo. Nesta Igreja Apostólica, ensinamos que o batismo com o Espírito Santo é a virtude da vida divina que dele vem e unge espiritualmente aquele que verdadeiramente se converte, crendo nessa doutrina e entregando-se a Jesus como seu Salvador, à Santa Vó Rosa como Consolador e ao Santo Irmão Aldo como Pastor Supremo desta Igreja, para viver como Filho de Deus e ser do reino do céu. O que é este batismo? Todo aquele que toma a decisão em sua vida de morrer para o pecado e viver para o reino dos céus, recebe o início dessa nova vida espiritual através do batismo que o Espírito Santo lhe confere. Está claro em todos os textos das Sagradas Escrituras que se referem ao batismo com o Espírito Santo, que o mesmo é dado por Jesus às pessoas conscientes de um grande ato de fé e resolvidas a viver uma vida santificada pela fé e obediência à santa doutrina. Eis as palavras de São Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, a vida espiritual. Entretanto, nos dias presentes, tendo Jesus formado e enviado o Consolador, que é a Santa Vó Rosa, fica claro que ela, como enviada do Pai para executar todo o poder do Espírito Santo junto ao povo de Deus na terra, também tem o direito de batizar com o Espírito Santo todo aquele que a ela se entregar. São João deixou-nos as palavras de Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Convém frisar que o batismo do Espírito Santo não é o mesmo que o batismo nas águas por imersão. Convém frisar que o batismo do Espírito Santo não é o mesmo que o batismo nas águas por imersão. O batismo nas águas por imersão é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. É uma declaração pública de fé, onde a pessoa declara sua fé nesta doutrina e que morreu para o pecado e está vivendo para Deus. O batismo com o Espírito Santo é recebido no ato da verdadeira conversão e é o que dá vida ao espírito do povo de Deus na terra, fazendo-o herdeiro da graça divina. A verdadeira definição para o batismo com o Espírito Santo é, portanto, ensinada e praticada nesta Igreja Apostólica, pois que lhe foi dada por Jesus nosso Senhor através do Consolador, a Santa Vó Rosa, e pelo Santo Irmão Aldo, seu sucessor, à frente desta Igreja, e está inteiramente coerente com todos os ensinos de Jesus e dos santos apóstolos. Ensinamos que o batismo com o Espírito Santo é uma nova experiência de fé, onde a criatura que tem fé em Cristo Jesus, no Consolador e na palavra por eles inspirada, alcança, após haver se arrependido profundamente de todos os pecados, chegando a alcançar uma real e inteira conversão ao Pai nosso Deus. A real conversão se dá com o total abandono de todos os vícios e pecados, conseguindo assim
alcançar a purificação de sua vida e de seu espírito, a tal ponto de estar preparada para ser um templo do Espírito Santo, pois nela fica a virtude do mesmo e a graça de Jesus e do Consolador. Recebe assim a pessoa recém-convertida a semente da nova vida espiritual, cuja semente é o batismo com o Espírito Santo e que, se bem cultivada, irá produzir frutos preciosos em sua vida, dando-lhe especialmente forças para viver uma vida santificada, conforme prometeu ao converter-se. Entendam que, estando a pessoa verdadeiramente convertida e aprovada pelo Pai Celestial, sendo sincera no seu propósito de viver para o reino dos céus, Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhe conferem esta graça, a fim de que tenham fé suficiente e forças para obedecer-lhes. Entretanto, se depois de receber esta graça for infiel, perdê-la-á, mesmo que diga continuar crendo, pois que o Espírito de Deus não habita com a desobediência e o pecado. Esta unção do Espírito Santo, também chamada de batismo, envolve a pessoa num grande poder espiritual vindo do Espírito Santo, pois liga a pessoa a Deus o Pai, a fim de que anjos de sua glória venham e estejam como legítimos representantes do Espírito Santo para guardá-la e ajudá-la a produzir bons frutos, através dos quais o Pai, o Filho, o próprio Espírito Santo, o Consolador e todo o reino dos céus sejam glorificados. Forma-se assim uma perfeita força espiritual, pois que o Pai, o Filho Jesus, o Espírito Santo e o Consolador formam uma só força, também chamada corpo, que governa e dirige os anjos e santos, os quais fazem parte do mesmo corpo e vêm atuar na vida da pessoa santificada, cujo espírito, embora estando ainda no corpo de carne, é ungido por Jesus e pelo Consolador, com o direito de receber a mesma graça que neles opera. Por esse motivo, São Paulo diz que o verdadeiro cristão é um templo no qual vive e opera o Espírito Santo, e ensina ainda que o mesmo Espírito é como um selo que fica sobre a pessoa para lhe dar a qualidade de filha de Deus. Quem batiza com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é direito de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Consolador. Eles batizam com o Espírito Santo os que, sinceramente convertidos, nascem de novo em espírito. Assim afirmou São João Batista: eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Afirmou ainda o profeta São João Batista que o Pai, ou seja, aquele que o enviou a batizar com água, lhe afirmara que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Mas o que me mandou a batizar com água, me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É este um direito que coube primeiramente a Jesus e somente a ele, até que viesse o Consolador. Coube primeiramente a Jesus, porque foi ele gerado milagrosamente pelo Espírito Santo, tendo vencido o império do pecado e da morte. Sendo um dos imediatos do Pai, comanda em nome dele os exércitos celestiais, podendo, com a sua permissão, trazer até o seu povo na terra as legiões celestes,
a fim de que passem a operar junto aos que são a ele convertidos e por ele batizados com o Espírito Santo. Outro motivo que justifica o direito que cabe a Jesus de conferir o batismo com o Espírito Santo é porque possui ele o poder de onisciência, conhecendo profundamente o coração, ou seja, o espírito do homem, bem como toda a sua vida. Assim sendo, cabe-lhe o direito de fazer juízo e justiça. Todavia, fica bem claro que a Santa Vó Rosa, como Consolador, também exerce nos dias presentes esse poder. Mesmo porque, ao prepará-la para ser o outro Consolador, Jesus fez uma obra perfeita, tornando-a herdeira de todo o seu poder, para que em tudo estivesse diante de seu povo na terra. Possuindo ela todos os dons e virtudes do Espírito Santo do Pai, também batiza em nome dele os que a ela se entregam, mesmo porque, exercendo seu poder, convence a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo, e lhes concede a graça do Espírito Santo para que creiam. A principal prova de que ela tem o poder de conceder a unção do Espírito Santo foi a maneira como preparou esta igreja apostólica e o seu sucessor, nosso santo primaz irmão Aldo, conferindo-lhe os mesmos dons e virtudes. Entendam que, nos dias presentes, somente existe batismo com o Espírito Santo aos que creem e praticam esta doutrina e disciplina apostólica, crendo, portanto, na Santa Vó Rosa como Consolador enviado por Jesus e no Supremo Pastor deste rebanho, Santo Irmão Aldo, como Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor. Jesus e o Consolador julgam os corações dos que se entregam a eles, os quais, sendo sinceros na fé, recebem a unção do Espírito Santo e eles a conferem de acordo com os méritos de fé e consagração de cada pessoa. Ofertas para a Igreja Apostólica. O sagrado dever dos filhos de Deus na manutenção da Igreja. Estimados irmãos, para realizar os planos de Deus, de Jesus, do Santo Consolador e do Santo Irmão Aldo, a nossa igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento dessa obra de Deus e para que possamos enviar os pastores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa A Hora Milagrosa na internet e em emissoras de diversas localidades deste país. Dependemos de todos os irmãos para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Espírito Consolador de sua promessa e que o santo pastor que ele havia prometido já esteve em seu corpo físico entre nós, na pessoa do santo irmão Aldo, bem como para anunciar que estamos no tempo da regeneração, quando então nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade dos céus a todos quantos almejam alcançar a graça de Deus Pai e dos seus santos e conhecer o caminho que os aproxime deles, que é esta Igreja Apostólica, o abrigo seguro para quem desejar alcançar a bem-aventurança de ser amparado e protegido para ser feliz e abençoado. Façam esta caridade, ó irmãos, contribuam com suas ofertas normais, especiais e seus dízimos, pois é o único meio com o qual esta igreja conta, a fim de obter recursos para cumprir a sua missão na terra.
Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa igreja, pois a presença dos irmãos é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente, e que possamos contar com a presença dos obreiros e diaconisas que cumprem um ministério muito importante na preparação, no zelo e na manutenção de nossas reuniões, e também para que possamos contar com todos os coristas e músicos, a fim de que, através de cânticos e louvores, todos os que comparecerem às nossas reuniões tenham seus ânimos e sua fé revigorados. Contamos, pois, com o apoio e com o amor de todo o povo apostólico em favor da obra da nossa amada Igreja, reconhecendo seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de manter a obra desta Igreja apostólica. Tenham muita paz, saúde e felicidade com as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Assinado José Solium Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. A paz do Senhor.